L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Opa, tá começando agora. Que doideira, vai começar mesmo. Fiquei enrolando pra fazer isso. Acho que faz 2 meses pelo menos nessa pandemia desgraçada. E finalmente desembolei aqui na cara da coragem, cheio de vergonha, esse primeiro episódio do Para Acabar com o Juízo. Sim, é um podcast, caralho. Nos rendemos a cada coisa que vou te contar. Quem diria? No auge aqui dos finais dos 30 anos, me render a essa arte de ficar falando sozinho e gravar e depois passar para os outros ouvirem. Uma arte recente, por sinal. Mas vamos lá, arte recente nada, né? Só a filha do radinho. O que se trata esse programa? Sei lá se é um programa, né? O programa tem um bom nome, né? Esse plano aqui. Eu vou só colocar o despertador porque não quero encher o tempo de ninguém, nem o meu nem de vocês. Então esse programa será não cronometrado, mas alarmizado. Então tô gravando no celular, né? Eu vou botar aqui um alarminho para 20 minutos, né? 20 minutos é tempo bastante. Agora são 11h37, eu vou botar a matemática aqui pegando. Vou botar para 11h57, o alarme vai tocar e a gente vai saber que o programa acabou. Esse episódio, pelo menos, né? Não o programa como um todo. Na verdade, existe uma proposta de continuidade aqui, que pode fracassar retumbantemente. Errei aqui. Parece que não está falando de nada ainda nesse programa, porque não está. É só os apetrechos, só os detalhes. Eu errei aqui o despertador, botei para quarta, ia girar uma semana inteira, né? E não ia tocar o despertador. Esse programa seria infinito de uma semana. Bom, mas dito isso, e o despertador colocado aqui para 20 minutinhos, já perdemos uns 2 minutinhos com apresentações que não apresentam, mas talvez seja sobre isso mesmo. Esse programa se chama Para Acabar com o Juízo e a cada episódio você e nós vamos acompanhar uma leitura espontânea, mais ou menos, né? Mas uma leitura direta, assim, né? Sem preparação prévia, do magnânimo, do grande livro, grande literalmente, porque era um livro grande, assim, quase um paralelepípedo, o Anti-Édipo de autoria de Félix Guattari e Gilles Deleuze, que são autores da filosofia contemporânea. Morreram não tão mais recentemente, né? O Guattari morreu em 92 e o Deleuze em 95, né? E a gente já está em 2020, então isso começa a fazer um bom tempo, né? Vamos lá, são autores então do século XX, do século passado. E é isso, cara. Não é um programa de filosofia, é um programa de entretenimento, né? Porque acho que hoje em dia nada melhor do que botar entretenimento tudo, né? Botar escolarização e entretenimento juntinhos, assim você aprende, você se diverte ou não. Você simplesmente passa o tempo diante do tédio iminente da existência contemporânea. Mas isso é detalhe para a gente aprofundar depois ou não. Pode ver que talvez o programa não seja roteirizado, né? Eu acho que esse é um traço importante da proposta, porque aí outras coisas podem aparecer, né, cara? Mas vamos lá. Dito isso, eu acho que gostaria de inicialmente apresentar os dois autores, né? O Félix Guattari e o Gilles Deleuze, que escreveram esse livro publicaram, né, em 1973. É um livrão, né, cara, de crítica, ao mesmo tempo à psicanálise e ao marxismo, mas crítica de uma maneira interessante, assim, porque eles se aprofundam imensamente nessas duas áreas do conhecimento, nesses dois saberes, na psicanálise e na filosofia marxista, para produzirem outra concepção de desejo, outra concepção de política, outra concepção de inconsciente. É um livro maneiro, a gente vai dar uma olhada, eu já li uma vez, 2 vezes, sei lá, se eu já li inteiro esse livro, toda vez que eu leio ele parece diferente, então eu resolvi dessa vez ler falando,
lendo em voz alta e fazendo comentário. Aí, para apresentar o Guattari e o Deleuze, eu escolhi aqui o único livro que vai ser lido sem ser o Anti-Édipo, assim, né? O único trecho, talvez. Uma cartinha que o Gilles Deleuze escreveu para o filósofo japonês Kunichi Uno, lá em 1984. Eu vou ler um trechinho aqui que o Deleuze está tentando responder para o Kunichi Uno numa cartinha. Como que o Guattari e ele escreviam juntos, né? E aí, numa hora oportuna, ele apresenta o encontro dele com o Guattari, né? Eu acho isso bonito aqui, ó. Foi logo depois de 1968, na França. Não nos conhecíamos, mas um amigo em comum queria que nos conhecêssemos. Contudo, à primeira vista, não havia nada que nos pusesse de acordo. Félix sempre teve muitas dimensões, muitas atividades. Era um multitasker. Psiquiátricas, políticas, trabalho de grupo. É uma estrela de grupo. Eu não entendi essa frase, mas o estrela está entre parênteses, entre aspas. E o Guattari gostava muito de grupo, né? Ou, antes, seria preciso compará-lo ao mar. E aí o Deleuze mostra toda a sua vertente poética. Compará-lo ao mar, sempre móvel em aparência, com brilhos de luz o tempo todo. Ele pode pular de uma atividade a outra, dorme pouco, viaja, não para. É menino incessante. Por sinal aqui, ele nunca cessa. E tem velocidades extraordinárias. Aí o Deleuze vai passar a falar dele mesmo, né? Porque está explicando para o Kunichi Uno como é que escreve a 2, né? Quanto a mim, eu seria antes como uma colina. Mexo-me muito pouco, sou incapaz de levar 2 empreitadas. Minhas ideias são ideias fixas e os raros movimentos que tenho são interiores. Caraca, bicho. Que doideira, hein? Que velho chato. Gosto de escrever sozinho, mas não gosto muito de falar, exceto nas aulas, quando a palavra é submetida a outra coisa. Baixa o santo no Deleuze nas aulas. Que era professor, né? Nós dois, Félix e eu, daremos um bom lutador japonês. Que eu entendi que ele tá falando do Sumoka, né? Do Kunichi Uno. E pareceu meio racista esse comentário, assim, ó. Poética meio racista do Deleuze. Mas pertinente. Então a gente vai falar... A partir de agora, nem sei quanto tempo ainda falta, deixa eu olhar aqui quanto tempo tá gravando esse negócio. 6 minutos, cara, nossa, como rende isso aqui, caralho. Vamos começar então, né, bicho, a leitura de O Anti-Édipo a partir da escrita, né, do Mar e da Colina, ou a autoria do Lutador de Sumô. Vamos lá, pega aí o seu livrinho, aproxegue-se, porque... Vamos lá, a gente vai experimentar o que é isso, que eu também não sei. Mas começa assim, ó. O Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, volume 1. É bom porque os caras já preconizaram que todo bom filme, né, contemporâneo tem uma sequência. Eles sacaram que o livro deles ia ter sequência também. Então vamos lá. Capítulo 1, As Máquinas Desejantes. E aí nessa ediçãozinha que eu tô lendo aqui, que é da 34... a gente tem os subtítulos, né? Eu diria que são quebras de parágrafo, subtítulos, sei lá o nome disso, mas que dá uma organização de nome, assim, a alguns temas, né? Dentro desse capítulo. Então, 1.1, a produção desejante. Entonei a voz aqui para fazer uma coisa mais formalizada. Então, começamos. Isso funciona em toda parte, às vezes sem parar. Outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come. Isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito isso. Há tão somente máquinas em toda parte e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas com seus acoplamentos, suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo que a outra corta. O seio é uma máquina que produz leite e a boca, uma máquina acoplada a ela. A boca do anoréxico hesita entre uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar, crise de asmas, entre parênteses, né? É assim que todos somos bricoleurs, que aí você vai ver na notinha de tradução aqui, né? Todos somos bricoleurs, não apenas no sentido de podermos desviar múltiplas coisas, deixa daquele conjunto funcional para os vários outros, mas também porque nossas próprias máquinas se engrenam
multiplamente. Depois a gente faz um parênteses mais próprio aqui do que é o bricolé, como o bricolé tem a ver com o auge da filosofia francesa contemporânea, porque é um conceito muito francês. Mas vamos lá. Que a gente tem uma tradução bem melhor em português que não foi usada. É assim que todos somos bricoleurs, no plural. Cada um com as suas pequenas máquinas. Uma máquina a órgão para uma máquina energia, sempre fluxos e cortes. O presidente Schreber tem os raios do céu no cu. Ano solar. E estejam certos de que isso funciona. O presidente Schreber sente algo, produz algo e é capaz de fazer teoria disso. A teoria disso, desculpa. Algo se produz, efeitos de máquina e não metáforas. Então, esse é um parágrafo de introdução quase clássico, né? Sei lá se é clássico. Clássico para quem gosta dessas coisas aqui, né? Ao lado do primeiro parágrafo de Mil Platôs, né? Que é a obra, é o segundo volume de Capitalismo e Esquizofrenia, né? Um pouco mais modesto, um pouco mais humilde, um pouco menos rocamboloso. Também é um ótimo primeiro parágrafo lá na introdução Rizoma, que eles falam que escreveram esse livro a dois, né? E como cada um deles já era muita gente, tem uma população inteira escrevendo aquele famoso livrinho, o Mil Platôs. Mas a gente está falando aqui do antiédipo e sinto que é hora de fazer um comentário. Eu não sei como fazer isso, né? Sem parecer bocó e professoral, mas talvez a minha constituição marquínica seja bocó e professoral. Mas o que vale colocar aqui, né? Isso funciona em toda parte, às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso fode. Mais que erro ter dito o isso. Aqui você já está sacando que eles estão trocando uma ideia com quem? Com quem? Com o senhor Freud. Sigmund Freud, teórico principal, né? O pai da psicanálise, não à toa essa alcunha de pai da psicanálise, que chega uma hora que vai pensar que o inconsciente, né, tem uma das instâncias, das instâncias do inconsciente, aqui eu não vou ter medo de falar besteira, porque acho que é sobre isso mesmo, pode ser entendida como um isso, né, um es, que é um pronome neutro no alemão, né, o alemão é uma língua que o Freud escreve, né, bicho, e aí ele fala, cara, porra, esse negócio aqui é o algo pensa em mim, ó a moto. Ó a moto. A moto passou. Algo pensa em mim é despessoalizar a dimensão do psiquismo, sabe? A pessoalização, o eu, cada um do nosso eu, é uma coisa menor diante de isso que faz algo na gente. Isso que acontece na gente, né? Pro Freud, esse es, que por sinal é uma ideia roubada. Roubada não, né? Tem as fontes ali. Do senhor Friedrich Nietzsche, né? Que é um outro filósofo bigodudo aí e tal, do século XIX, que chegou ao ponto, Nietzsche um pouco mais avançado, falou assim, é um erro dizer eu penso, mas dizer que algo pensa em mim, né? Es denkt. Opa, momento, talvez eu falei alemão errado, né? Mas isso pensa, algo pensa. E o Nietzsche é mais ousado, ele fala, essa coisa de botar palavra para descrever pensamento é uma coisa do passado, né? É uma coisa do homem, né? Do homem pequeno, né? E talvez haja um limite aí que a gente sempre tem que pensar com as palavras. E ele fala o seguinte, pô, talvez um dia a gente consiga, ou seja apropriado pensar, né, que nem isso pensa, porque isso já é colocar algo no lugar. Então nem o es denkt o Nietzsche concorda muito. Mas o Freud não, o Freud coloca que o isso, que em português muito tempo foi traduzido como id, né, que é, eu não sei o que significa id em latim, mas é latim, sacou? Porque nas traduções em português a galera do Freud mandou o ego, superego e id. Eles acharam muito legal fazer tudo em latim, assim. Latim é massa, é tipo coisa de igreja, olha só. Essa associação foi boa, né? Tem as missas no Brasil mesmo, era tudo rezado em latim. Então os caras da psicanálise falaram, pô, isso aqui, né, bicho? Qual referência a gente vai tirar? Das missas brasileiras. Bota tudo em latim essa porra. Então, ao invés de eu, super-eu e isso, os caras botaram ego, superego e id. Bom, mas na França não. Na França os caras já superaram o catolicismo, né? Eles meteram o ça, que é o isso, né? Então os caras fazem uma piada. Porra, o livro começa com uma piada. Porra, voltei pro livro. Que bom, porque eu tava assustado de poder não voltar para essa dimensão aqui de proposta. E eles fazem uma piada com essa concepção do isso, né? Do Freud,
Porque o id para o Freud, ou isso, né, para o Freud, muitas vezes parece que é aquele caldeirão de pulsões, aquele caldeirão motor, né, instintual, muito louco dentro da gente, que, tipo, se liberar o isso, se liberar o id, vai ser só doideira, é puro princípio do prazer, é pura loucura para com a realidade, sem avaliação racional, assim, né? E aí, é como se fosse fácil, em alguma dimensão, entender que, na teoria do Freud, cada um tem um issozinho, tem um pequeno id, né? Tem uma maquininha pulsante, borbulhante, que nos impulsiona para fazer besteira, tá ligado? Pra comer a mãe, pra matar o pai no sonho. É isso que aparece no sonho, né? Essas coisas malucas, assim. E aí os caras estão mandando a real aqui. Na verdade, o isso faz muita coisa. O isso faz várias coisas e o isso se organiza. Ele não é meramente uma pulsão desorganizada. Puta, olha aqui o começo da sacada que eles vão falar, hein? O inconsciente, aquilo que é inconsciente, não é meramente uma bagunça. O inconsciente não é bagunça. É tipo essa proposta. É isso que eles estão tentando começar o livro. A meu entender, a meu ver, que é parcial, que é babaca, é isso aqui, essa dimensão. Um pouco eufórico com esse exercício e estou entendendo que tem uma dimensão veloz aqui na minha voz, mas vamos lá. Então, voltando aqui, né? Isso funciona em toda parte, né? Às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, já se organiza de alguma maneira, né? Talvez não de uma maneira inteligível aos nossos olhos ocidentais modernos, acostumados ali, né? Com a racionalidade, a repetição, a neurose, por que não? Né? Isso caga, isso fode, mas que erro ter dito o isso. Olha só, que erro ter dito o isso. E eles vão implicar muito com o artigo. Eles são as pessoas que não gostam de metáfora, mas brincam muito com a língua. Acho que porque brincam muito com a língua, não gostam muito de metáfora, e porque não gostam muito de metáfora, podem brincar bastante com a língua. Mas continuemos. Há tão somente máquinas em toda parte, e sem qualquer metáfora. Então aqui eles já estão botando as cartas na mesa. Não vamos falar de metáforas, em alguma forma a gente está chutando um conceito aí de estrutura, pelo menos um conceito de estrutura, eu não estou falando desvalidando a estrutura, mas trabalhando sobre um conceito de estrutura. E no lugar das estruturas, máquinas. Máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, suas conexões. Então, agora, a partir de então, vocês vão ouvir falar muito, se vocês continuarem acompanhando esse programa, de máquina, conexão, fluxo, corte, máquina de máquina e por aí vai. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte, essa emite um fluxo que a outra corta. Olha só, né? O seio é uma máquina que produz leite e a boca uma máquina acoplada a ela. Então, você tem uma boquinha, uma maquininha boca, uma máquina seio, acoplamento, juntou, fluxo de leite, a boquinha absorve, A boca do anoréxico hesita entre uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar, e aí crise de asma, né? E assim que todos somos bricolé, eu prometi, e aí eu cumpro aqui, né? Que aqui a gente está expurgando o juízo de Deus, né? Que é para acabar com o juízo, mas a gente ainda tem esse pezinho na neurose cristã, né? Então, tem vergonha, tem culpa e tem promessa, e promessa cumprida se tudo é certo. Aqui tem uma ideia muito legal, né? Porque eles vão ver, vão usar esse termo, bricolé. O bricolé na França é o senhor, a senhora de idade que já estão aposentados, não tem mais nada para fazer, e eles vivem de remendo, de fazer remendo, jardinagem, reparo, fazer umas máquinas, uns moinhos, fazer uma parede bonita de cacareco de azulejo, um mosaico. Esse é o bricolé na França. E você tem lojas especializadas em bricolé, tipo a Dadalto, assim, uma Dadalto da França. Dadalto seria uma loja de bricolé, sacou? Hoje em dia Leroy Merlin, né? Leroy Merlin é menos bricolé, mais consumer mesmo. Mas, enfim. Opa, quase quebrei o copo aqui. Mas, de qualquer forma, o bricolé é aquele que faz certos reparos, que faz certas junções, que faz certas maquetes também, né? Então, usa muito cola, usa muito tesoura, é aquele cara que corta e cola, sacou? Mas existe uma palavra muito boa no português que é gambiarra. Eu acho que... E eles estão fazendo essa junção, né? De pegar a coisa da máquina que conecta uma a outra, mas também produz cortes em certos fluxos, né? As máquinas produzem fluxos e cortam. E a gente vai chegar em algum lugar com isso para falar de psicologia, de psicanálise, de subjetividade. Então, a ideia do bricolé é aquele camarada que copia e cola, que corta, cola, junta, né? Faz seus arranjos. Mas em português, e por isso que todos somos
compostos dessas máquinas, dessas junções, né? Nossa subjetividade seria composta dessas emendas de máquinas, né? Conexões de máquinas improvisadas, que às vezes funcionam bem, às vezes não funcionam, mas sempre funcionam com um certo nível de desarranjo, né? E a gente vai ver por que depois, ou não. Mas eu acho que uma palavra em português bem abrasileirada, assim, né, que seria muito boa de ser traduzida aqui, era gambiarra. Nós somos todos gambiarristas, né? Nós somos todos feitos de gambiarra. Se você for pensar, a gente junta um pedacinho do nosso pai, um pedacinho da nossa mãe, um pedacinho do cenário político, um pedacinho da dimensão econômica do país contemporâneo, uma dimensão da nossa linguagem, uma dimensão da nossa escolaridade, vai juntando tudo isso e dá um bom barato que a gente chama de eu. Nós somos a pura gambiarra da existência. E sabemos disso. Ou não. Mas continuando, né? Eu substituiria. Desculpa, senhor Orlandi, eu substituiria a Bricolé por gambiarra. Eu acho que o tempo está acabando. Tá sim. E aí, cada um com suas pequenas máquinas. Uma máquina órgão para uma máquina energia, sempre fluxos e cortes. O presidente Schreber tem os raios do céu no cu, ano solar. E estejam certos que isso funciona. O presidente Schreber sente algo, produz algo e é capaz de fazer a teoria disso. Algo se produz, efeito de máquina e não metáfora. O presidente Schreber é um camarada, né, um jurista que foi do século XIX, que foi internado, né, louco da vida, foi internado e escreveu uma extensa bibliografia, uma bibliografia que justificava, né, porque que ele não era louco, assim, porque que ele podia ter posse dos seus pertences, porque ele tinha direito a ele mesmo coordenar a posse dos seus pertences, naquelas tretas jurídicas assim, com a pessoa invalidada pela falta de razão, pela loucura. E ele escreve um imenso argumento. Olha o tempo, deu tempo, vou fechar no Schreber então. Opa, vou desligar aqui o alarme. Ele escreve um imenso argumento, né, que só prova que ele é muito doido, né, que é muito bom o argumento, que ele tem uma cópula com Deus, ele fala com os passarinhos, ele vira mulher, é uma loucura. Esse diáriozinho do Schreber aí, que é o argumento jurídico dele, é show de bola. Aí como ele era jurista, né, ele manda muito bem, porque ele tá, tipo, provando por A mais B que a loucura dele não é louca, assim. Mas enfim, e é estudado pelo Freud, né? O Freud nunca lidou diretamente com um paciente psicótico, louco, né? Mas pegou os diários do Schreber aí, esse livrão do Schreber, e chafurdou bastante para produzir bastante teoria, né? Sobre o isso, sobre o id, sobre a loucura e sobre narcisismo também, né? Que doideira. Bom, esse foi o primeiro episódio de Pra Acabar com o Juízo. Espero que... Não espero nada, velho. Mas sinto-me eufórico por estar terminando isso aqui. E depois, no segundo episódio, eu falo como você pode participar e fazer essa leitura junto comigo. É isso, é um programa também interativo. Vai ter convidadas e convidados aí. Se tiver mais programa, né? E se vocês ouvirem isso. Mas, no mais, um forte abraço e depois a gente continua essa leitura agradável. Valeu!